Fala aí, galerinha, estamos de volta aqui no YouTube depois de um longo tempo aí, né, sem postar nada, mas enfim, a vida joga algumas coisas na gente, né, e acontece. Mas o que é o assunto de hoje? Nós vamos falar de como você treinar com, como é que fala, injuries, lesões, né, você está com dorzinha aqui, dorzinha ali e tal. Por isso eu trouxe aqui meu grande amigo Denis. Ele é fisioterapeuta, é estoniano, tá entendendo nada, you don't understand shit what I'm saying. Não tá entendendo porra nenhuma. E, enfim, nós vamos falar hoje, nós vamos conversar em inglês, óbvio, só que eu vou traduzir para vocês o tempo todo, tá bom? Então assim, para quem entende inglês, né, a gente vai se dar muito bem com o vídeo. Quem não entende, um pouquinho de paciência, sempre vai ter a tradução para vocês, tentando fazer da maneira mais completa possível, tá bom? So Dennis, let's go. We gotta mention to them first that you have a back injury at the moment, right? Something. Well, anyways, just explain a bit and. So I sustained a back injury probably about 2 months ago. Okay. I was doing deadlifts. Now, before I go any further, I gotta say that I injured myself not because deadlifts are bad. Yeah. I injured myself because I'm stupid. Então, ele se machucou porque ele foi burro, digamos assim, não porque o terra é um exercício ruim. Isso aconteceu mais ou menos há 2 meses atrás. Go ahead. So yeah, I probably went up in weight a little bit too fast. Okay. Too early in the training cycle. Mm-hmm. So anyways, I think that I have a lumbar sprain, just a muscle sprain, but one that's a bit more severe. In the lumbar spine, ok. Ele acha que, let me just translate. Ele acha que ele tem alguma lesãozinha muscular na área lombar, né? Porque ele adicionou peso muito rápido no mesociclo dele. Por isso que eu falo pra vocês, cara. Força é paciência, tá bom? Você vai ficar forte depois de 10 anos de treino específico pra isso, né? Então, assim, foi isso que aconteceu com ele. Vai lá, go. Yeah, so anything that includes any sort of hinging. Yeah. Deadlift is a You hinge. can Any demonstrate. sort of hinging Uh-huh. under load is quite problematic for me. Okay. Anything that involves lumbar spine flexion, Yeah. which is going to happen in a deep squat, for example, Yeah. is also quite problematic. So, então, tudo que envolve flexão e extensão de quadril e a flexão de lombar, que querendo ou não vai acontecer durante o agachamento também, ele está dizendo que fica muito problemático para ele. So, because of that, I had to make some adjustments to my training in terms of exercises. Ok. Because for me right now, the injury is still at a point where even reducing the load doesn't quite do enough. So I have to actually replace the exercises Ok. to reduce the lumbar spine flexion. Yeah. Again, not because it's bad, it's because it's irritating. Just because for you me have a right now. problem there, yeah, exactly. Então, assim, ele está comentando que a lesão está numa certa situação que, mesmo reduzindo o peso, ainda está problemático. Então, o que está acontecendo? Ele está tendo que fazer algumas adaptações no treino, adaptações de exercícios, né? Então, assim, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês algumas adaptações que podem ser feitas no caso, por exemplo, de você ter uma lesão lombar, enfim, algo similar, né? Claro que a gente não quer aqui, através do YouTube, diagnosticar o que está acontecendo com as pessoas, entendeu? Eu não estou vendo vocês, né? I'm telling them that we don't want to diagnose what's happening to them, but we just want to give them suggestions on what to do if they go through a similar problem, right? But then we're gonna go through. Perdão, a gente vai começar o treino. Eu vou começar com as minhas ativações dele, meu aquecimento aqui. Ele vai fazer o dele. What you gonna do first? I'll try to start with Leg press. leg press. I Okay. actually don't know how that's going to go. Okay. As far as pain goes, but we'll see. Yeah. We'll see. Então ele vai começar no leg press. Eu vou fazer o meu deload de levantamento de terra. Meu peso de aquecimento já está aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai se mexendo e fazendo. So yeah, you can go ahead there. Então, galera, eu vou fazer 20 movimentos aqui. Eu sempre faço esse aquecimento. É um stiff leg deadlift, né?
Por quê? Já para ativar questão de glúteo, eu estou aquecendo um pouquinho também questão de isquiotibiais, né? Paravertebrais, 6, 7, tentando colocar o máximo de peso possível nos calcanhares, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20 e 20 agachamentos. Por quê? Porque o terra, querendo ou não, é um movimento que você vai utilizar também muito quadríceps. 7, 8, 9. Então é uma boa ideia aquecer também. Você não tem que fazer isso, né? Mas ah, 20. Vamos lá. Meu primeiro peso de aquecimento aqui, 100 quilos. Ui! Vocês podem ver, Sajana, come here. Let's show the people something. Vocês podem ver no aquecimento dele, ele está com uma inclinação de banco bem grande, né? Já para isso mesmo, para estimular alguma coisa, digamos assim, na lombar. Não é ideal. O corpo treinado é curado através do treino. I'm telling them that the trained body shall be healed through training, right? So it's usually one of the worst ideas a person can do when they get an injury is to stop completely, right? Depending on the injury, obviously, I mean, if you lost one leg, you're gonna have to stop, right? So, então assim, galera, tava falando com ele, uma das piores ideias que você tem quando você se machuca é parar completamente, principalmente se você é treinado, né? A não ser que tu perca uma perna no acidente, aí não tem jeito. Mas fora isso, so please explain why are you using such an acute angle for the bench, so high? Is there any specific reason? You want to be into a more flexed position of your spine, of your hips, actually? Yeah. So usually I try to go as high as possible. Okay. On the bench. The reason for that is simply because I use this exercise mostly as a, let's say, hypertrophy exercise, not as much as like a step. I do it for high reps. Yeah. And I do it, for high reps and really slow eccentric tempo. I want to get as much stretch on the muscle as possible because we know that the muscle, if it's under stretch and under load, or under as much stretch and under load, is when it gets the best stimulus to for growth, right? Okay. So let me just translate this, otherwise I'm gonna get lost. Então, o que ele estava falando? Ele quer, principalmente porque a articulação dele que está, digamos assim, comprometida, né, é a questão da coluna lombar dele. Aqui você não vai ter nenhuma compressão axial, nem nada, tal. Não tem com o que se preocupar, teoricamente, né? Então, ele usa o leg press principalmente prioritariamente, né, como um exercício de hipertrofia, tá? Para hipertrofia. O que ele quer fazer aqui? Ele quer alongar a musculatura do quadril. Quanto mais você inclina aqui, maior vai ser a sua flexão de quadril no final do movimento lá embaixo, da fase excêntrica, né? E a gente sabe que esses movimentos excêntricos, ele tenta fazer o movimento excêntrico bem devagar, a descida, né? E esses movimentos excêntricos com uma quantidade significativa de tensão mecânica e tal, eles vão ser muito positivos para a hipertrofia. Vai lá. Go. Yeah, so in this case we were talking mainly about the gluteus muscles because that's what the increased angle of the bench gives, is that increased stretch on the glutes. However, like we were talking about in the beginning, since we're dealing with an injury issue here, I tried to do the warm-up at this angle. It wasn't super bad, but it was irritating. So I'm actually going to decrease it right now
so that my spine hopefully isn't as irritated, because decreasing that angle is going to actually help me put into more of like an upright position here. So if that's the leg press, right, I'm here pretty much at the bottom. Putting that bench a bit like downwards will help me actually be in this position more. So hopefully that irritates it less, and we'll see that. Ok, então ele disse aqui que ele vai aumentar um pouquinho o ângulo de flexão do quadril, porque ele sentiu um pouco de irritação nessa questão da coluna lombar, né? E vai ver como é que fica. Então, assim, importante vocês entenderem, a questão de lesão, tal, essas situações, cara, é no dia a dia, né? Você vai fazendo, o treino é adaptativo, você vai fazendo as adaptações de acordo com o sentimento da pessoa, enfim. Eu ontem mesmo eu tive uma aluna aqui que chegou com muita dor nas costas, ela não conseguia agachar, eu manipulei e tal, enfim, fiz algumas manobras com ela, terminamos o treino, ela estava conseguindo agachar. Não pesado, né, mas estava conseguindo. Ou seja, é um treino que teoricamente a gente não ia agachar, acabamos agachando. Eu vou fazer a minha série de aquecimento aqui também. 5 repetiçõezinhas, moleza. Vamos lá. Só anotar o peso aqui. 5. Minha próxima série já é uma série de trabalho, entre aspas. Como eu falei, estou em semana de deload. Então, nessa semana... Nessa semana eu faço 3 séries de 5, né? Primeira série, 140 quilos, como vocês podem ver aqui. Segunda série eu faço com 160. E a terceira, que seria a top 7, faço com 180. Como eu tive um dia muito corrido ontem, não treinei parte superior, né? Então, acaba que nós vamos fazer um full body hoje. So Dennis, any difference? Yeah, there actually was. So, Felt better? felt better. Okay. Still a little bit of pain, but that's okay. Ok. Like, I don't have to avoid the pain completely. Yeah. Então assim, ele tá comentando aqui que ele sentiu uma diferença positiva, sentiu melhor, né? Ainda sentiu um pouco de dor, mas não muito, de uma forma que é importante entender que você não precisa evitar completamente a dor. Obviamente depende da situação, mas você não precisa evitar completamente a dor, porque às vezes existem certos tipos de lesão que é muito mais uma questão de você reeducar o teu corpo a se mover, não é? A se mexer no tempo, espaço, enfim. Então você mostrar para o teu sistema nervoso central que avoid it. It's gonna get warm, Sajana. Yeah. Você mostrar para o teu sistema nervoso central que é ok fazer aquele movimento, né? Você dando um leve estímulozinho, vai ser tranquilo, não vai ser nada alarmante, nada que vai te quebrar no meio, enfim, né? Então, vamos lá, vou fazer a primeira série aqui. I'm gonna do my first set, quickly. How many sets are you doing there? 3? Okay. Boa, tranquilo, muito fácil. É isso mesmo que eu quero, né? Na semana de deload eu quero que seja fácil mesmo. Não, Sajana, show them here. Olha isso aqui que eu já mencionei pra vocês, galera. Esse aqui é o aplicativo Shaco Gold, tá? Minha primeira série, eu coloquei meu aquecimento aqui, já cliquei. Agora, fiz 140, 5 repetições. Aqui eu vou escolher meu chamado RPE, né? Esse foi muito fácil. Coloco aqui.
Aí tá mostrando já meu batimento cardíaco e ressíntese de fosfocreatina. Daqui a 2 minutos e 40 alguma coisa, ele vai me avisar que está na hora de fazer minha nova série, né? Então já vou colocando o peso ali e Sajana, please show them what Dennis is doing there. Ele está colocando aquela floss band. We're gonna speak about it soon, Dennis. Ele está colocando as floss bands no joelho, né? Que, para quem não conhece, isso é uma faixa elástica, tá? Emborrachada. Por que ele está fazendo isso? Isso é também um tratamento terapêutico. Então, assim, eu vou pedir para ele falar, porque ele é o profissional, né? Só beber uma água aqui. Eu vou pedir para ele falar sobre o uso, do porquê ele está utilizando a floss band. E como vocês podem ver, não é treinozinho fácil, só porque você está com dor e tal. Não precisa ser necessariamente fácil. Você simplesmente adapta o teu treino e desce o pau, né? Nesse contexto, ele não está em uma semana de deload, como eu. Então, cara, desce o pau. Simplesmente você acha um movimento que não te cause tanta dor, né? E a partir daí, continua treinando. Let's go, Dennis. Good, man. How many reps did you do there? 12. Fez 12 repetições. So, explain here in the microphone the reasoning why you're using the floss bands. I can hold it. Yeah, so I actually started using these a very long time ago, probably like a year. Well, it's not very long time, but a year. Yeah. Because I had another injury. It was a knee issue. And so when it comes to floss bands, there isn't like a ton of research on them, and however there are some theoretical mechanisms that we think are at play when we use them. One of them is something called blood flow restriction. Ok, hold on then. Ele estava falando que ele começou a usar as floss bands mais ou menos 1 ano atrás, né? E que, para quem me segue no Instagram, já viu, já falei sobre isso. Não tem muita pesquisa ainda sobre o assunto, mas tem alguns mecanismos que na teoria a gente acredita que funcionem, né? Geralmente a galera que usa floss band gosta muito, não sei se é placebo ou, né, a gente não sabe ainda, mas parece funcionar. So yeah, and there actually is quite a bit of research on blood flow restriction, and it can be useful. And for me, the main benefit of using them was that it was a cheap way to use blood flow restriction, and be able to use less weight on my leg exercises that were irritating back in the day. And one of the problems I had with the knee injury was that I had swelling, and with the floss bands, when you wrap them around, one, you get blood flow restriction, but two, you also get compression, which can kind of help deal with the swelling. And now if you combine that with a leg press, an exercise where you're upside down and the gravitation is helping you, it can potentially help deal with the swelling a little bit, at least acutely. Yeah. Ok. Então assim, eu vou voltar aqui, fazer minha série também. E tem coisa pra cacete que ele falou, vou tentar lembrar tudo. Então, eu tava falando que um desses mecanismos teóricos, né, é a restrição do fluxo sanguíneo, blood flow restriction, é o KAATSU, né, aquele que você envolve o membro a ser treinado e tal, que é um dos mecanismos bem estudados de hipertrofia que realmente acontece, né. Então o que aconteceu na época que ele se lesionou? Ele começou a utilizar essa floss band por causa da restrição de fluxo sanguíneo. Ele conseguia treinar normalmente com carga reduzida, portanto ele sentia menos dor, né? Então
ele também estava com um pouco de inchaço nos joelhos, ou no joelho, não lembro, e pelo menos de forma aguda a floss band ajuda com isso. E aí, questão de elevar as pernas, ele também mencionou que pelo fato dele elevar, come a bit closer, Sajana, pelo fato dele elevar as pernas, né, gravidade tem potencial de ajudar um pouco com essa questão do inchaço, né? Vamos lá, 5 repetições aqui, segunda série, já até passou do tempo, mas enfim. Tranquilo, vou anotar o peso aqui. Pô, vamos colocar 180, foi também muito fácil. Yo man, how's it going? All good? I'm good, thank you. So, chegou mais um parceiro nosso aí. Cara, eu ando aqui, sinceramente, sou que nem político em campanha, meu irmão. Conheço todo mundo nessa porra dessa academia. Então, o que eu tava falando? Meio que me perdi. Questão de você aliar esses fatores, né, com o quadro em que ele se encontra, né? Então assim, aqui, como a gente estava falando, é um movimento que teoricamente dá para você fazer, ou na maioria dos casos, para a maioria das pessoas que tem alguma dor lombar, alguma coisa tal. E é um movimento que, querendo ou não, o quadríceps sempre vai ser o motor primário, tá? Apesar de você conseguir manipular a angulação do banco e fazer o glúteo entrar um pouco mais na jogada, né? Depois disso aqui, ele vai mostrar também um exercício nós vamos mostrar um exercício de extensão de quadril, né? Que também pode ser utilizado nessa questão mais de reabilitação, né, entre aspas. Então assim, vocês estão vendo que ele está colocando de novo a floss band, é bem apertado mesmo, né, ele quer realmente segurar o fluxo sanguíneo ali, e ele também é um garoto muito forte, ele pegaria aqui sem problema nenhum 240, 260 quilos. Só que ao se utilizar desse tipo de artifício, ele consegue treinar um pouco mais leve e ainda assim ter um estímulo significativo nos membros inferiores, né? 2, 3, 2, 3, 4. Tá fazendo tudo com 4 segundos na excêntrica. 5, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9. So Sajana, when he starts speaking, come very close as well. Even if you do like a close-up like this, there's no problem, because then this microphone is also quite good. It's gonna catch some of his sound as well, so we can avoid all the microphone changing. I'm gonna do my last set here. You can record. Avoid touching. It's gonna get hot very quick. Bora então, galera, última série aqui, e aí 180, tranquilo também, não tô nem usando magnésio hoje, porque não, verdade é que não precisa, né?
bom. Subiu bem fácil, como teria que ser. Dennis, you have one more set there? Então é isso aí. Eu acabei minhas 3 séries aqui. Ele vai fazer a última dele lá. E aí a gente vai trocar o exercício. Então, galera, acabamos lá o terra e o leg press, né? Então, assim, cortamos a última parte porque, né, era mais do mesmo, não tem por que ficar, como diz o ditado, over and over again, né? Não tem justificativa para isso. Agora, interessante aqui vocês notarem que nós quebramos, nós dividimos, né, o terra para ele, no caso eu fiz o terra, mas para ele nós dividimos o terra em 2 movimentos, né? Um com predominância de extensão e flexão de joelho, mais extensão, né, óbvio, que é o quadríceps entrando, e o outro com predominância de extensão e flexão de quadril, né, que seria esse banco romano 45 graus. Então, assim, I was telling them, Dennis, about how you broke down the deadlift into 2 movements, right? One with wheel or not quadriceps, predominantly quadriceps, the other one more predominant on your posterior chain, more specifically glutes, hamstrings, okay, but still giving some kind of simile to the lower back. So I think it's important that we mention to the guys as well. You can speak, I'm going to be doing the exercise and I will translate later about progressing the load progression through the injury after, of course, the acute phase of the injury and so on. So speak away, I'm going to do the exercise here. So, like Brian maybe already mentioned, we're breaking down essentially the deadlift into 2 separate movements. I can't do the deadlift by itself, so we gave some load to the quads for the leg press, but now we're giving some load to the posterior chain through the back extensions. Now, this exercise here, you can essentially think of an injury in a way, the muscle or the structure that you're training, it literally gets weaker, both through the nervous system and through the anatomical structure itself. So you literally have to reduce the load on the exercises. So let's take this exercise for example. Maybe, you know, before the injury you could do like this exercise with 40 kilograms of load. Now, after injury, maybe you can only do body weight, and that's okay, because we want to get back to actually doing exercises under load. We have to slowly start adding that load progression. And so maybe for you initially after injury, this exercise will literally be, you know, helping yourself with the hands, and that's it. No extra load, even less load actually, because you're actually using the hands. So you can think of this specific exercise starting with the help of your hands, and then just going body weight, and then adding extra weight. And then when you start adding weight, you can actually switch the position of the weight. If you hold it here at your chest, it'll be a little bit easier on your posterior chain. If you put it behind your back, for example, if you take a plate and put it behind your back, barbell, or like I'm going to be doing with a barbell, that's going to be more difficult simply because of the placement of the load. So yeah, in short, you just pick the movement that you want to do and you reduce the load to the amount that you are capable of doing right now. And that should not be too irritating. Like, you can feel pain, it's okay, you don't have to avoid it. As a matter of fact, like Brian said, I'm a physical therapist. Usually when I work with people, I tell them to go into pain. I tell them to, let's try a little bit. But obviously it shouldn't be like totally irritating, because, you know, that's another extreme. One extreme is when people completely avoid doing something. Another is when they do too much. Try to go over the pain. Então, assim, ele começou falando sobre essa situação de você adaptar o exercício, né, a demanda que você tem. E o outro aspecto que ele estava falando, óbvio que ele falou pra cacete, eu não vou conseguir traduzir
ao pé da letra, mas estava falando simplesmente da progressão de carga. Quando a gente fala, galera, de progressão de carga, how much is that, Dennis? How much is that? Ah, okay. Ah, because I took this barbell for us. But it's okay, it's same shit. Quando você fala de progressão de carga, né? Você está... You can record him doing the exercise. Você está falando também, querendo ou não, né? Numa situação de lesão, sabe? Então, assim, você vai... Querendo ou não, quando você se lesiona, você fica mais fraco. Tanto num nível muscular... Sajana, move around a bit. You know, to show like different angles, come closer, yeah. Tanto numa lesão num nível muscular, quanto a nível de sistema nervoso central, né? A tendência quando você se lesiona é o teu sistema nervoso central mandar menos impulsos elétricos, digamos assim, para aquela região lá, para evitar estresse desnecessário. Isso não quer dizer que você tem que completamente evitar o movimento que te machucou, né? Ou que você tem que simplesmente ignorar a dor. Tem que haver um meio termo. Então, uma coisa que eu até aprendi com ele, né? Eu aprendo muito de fisioterapia com ele, é você utilizar a dor a seu favor, no sentido de medir a tua tolerância. Então, Sajana, here. Então, come here, come closer, yeah. Então, numa escala aí de 1 a 10, I'm speaking to them about the pain scale that you should tolerate during training. From 1 to 10, up to 4 should be okay. Something like that, yeah. Yeah, so, yeah. Então, assim, o que a gente trabalha junto aqui e o que a gente concorda aqui. Numa escala de 1 a 10, se você ficar aí até 4 em nível de dor, fica bom, tá? Por quê? É uma maneira de você continuar estimulando seu corpo sem estar simplesmente passando por cima da dor, né? Você vai sentir um desconfortozinho e tal, mas a tendência é que com o tempo isso melhore. Vamos ver se eu faço essa porra com 30 aqui. Usually I don't do it with 30, but because I'm too heavy, you know, I'm afraid of flipping over. Do me a favor, put your foot back there. Yeah. Actually, even when I was doing it, sometimes it's... Yeah. You mean like this? Or At the bottom. This one. Yeah, it's easier. 300 anos que eu não faço essa porra com 30 quilos, mas vamos lá. Oi. Cara, esse exercício, vou falar pra vocês, é um exercício que eu amo utilizar para ensinar também a galera como posicionar a barra nas costas sem perder tensão dos latíssimos. I'm explaining them that I love utilizing this exercise to teach people how to engage their lats when they're deadlifting and squatting as well. You know, so they're like, at the same time, they're learning how to hinge and how to engage the lats. Maybe even more specific to squats even, you know, because you're holding the bar here. But if you learn how to engage the lats in one way, it's gonna work for everything, you know, like you're gonna learn in every single way. Então assim, heart attack, because I'm not young anymore. Ataque do coração, porque não sou mais, tenho mais de 18 anos. Mas é isso que eu tava falando, eu gosto de utilizar esse exercício para ensinar a galera como engajar, como recrutar os latíssimos, porque aqui você tá indo de cabeça para baixo, se você largar a barra, ela vai simplesmente escorregar e te machucar no pescoço. Você tem que segurar aqui, ó, para o exercício ser eficiente. Claro que esse banco não é o ideal. Esse pé, Sajana, show them here, please. Esse pé do banco
para você poder fazer com a sobrecarga alta, ele teria que estar aqui na frente assim. I'm telling them this footing of the bench should be here, you know. Then you can really go heavy. It will not flip over, you know. Like this one they have in OG, em Parno. Tem uma academia que a gente vai na outra cidade, que eles têm um banco romano desse. O pé do banco é muito mais longo, né? Então dá para você usar peso. Eu mesmo já fiz lá com 60 quilos, entendeu? E eu peso 120, né? Então assim, então é isso, galera. Ficou essa sugestão para vocês aí. Porra, tá com alguma dor na lombar e tal. Esse é o tipo de approach que nós gostamos de fazer, né? Esse tipo de pensamento, de filosofia, não simplesmente parar de fazer tudo. Não tem por que você parar com tudo. Você simplesmente manobra o teu treino de uma maneira que você consiga continuar treinando. Você precisa continuar treinando. I was telling them that instead of just quitting training, you just maneuver the training in a way that you will keep training and you will expose yourself to this progressive load again. Uma coisa que eu esqueci até de traduzir há um tempo atrás. Esse exercício aqui, por exemplo, você pode começar apoiando a mão aqui, ó. A hora que você desce, apoia, você faz uma autoajuda, né? E a partir daí você vai progredindo, entendeu? Então assim, é isso. A ideia da progressão de carga que a gente sempre tanto fala é isso, né? If you wanna do your set, you can do, Dennis. A ideia da progressão de carga é isso, né? Então assim, você ir aos pouquinhos se expondo a um estresse maior e maior, dando um tempo do teu corpo se adaptar, né? Porque tudo que você fizer de maneira muito abrupta tende a acabar te machucando, né? Ou colocando um estresse desnecessário no teu corpo. So, like I said at the beginning, I have problems with my deadlift, and I said that I can't deadlift. Well, let's just say that I can't deadlift with any considerable load, any load that's going to provide me any real stimulus, but I don't want my body to completely forget what that movement is, right? So what I like to sometimes do is if I do some kind of exercise where I use a barbell, this is 30 kilos, it's quite light for me, so I can still practice the movement. So let's say that I'm about to do the exercise, I need to pick up the barbell, I'll just do a deadlift motion, like, so just to practice it, so that my body doesn't forget what deadlifting is. So obviously it's not gonna provide me with any training stimulus, but it's going to keep that movement pattern for me like alive. Then my body remembers what deadlifting actually is. Yeah. Translate it to them. Então assim, ele estava falando que ele não consegue no momento, né, no presente momento, ele não consegue fazer o terra com uma carga considerável, né? Só que 30 quilos não é nada para ele, ele é um cara que faz terra com 140, 60. Então assim, é uma forma apenas dele manter a memória afetiva com o exercício. Ele continuar fazendo o padrão de movimento, né? Mesmo que com uma carga bem reduzida, entendeu? Simplesmente por isso, para não esquecer, para na hora que voltar também com os estímulos, voltar a fazer o movimento mais pesado, que ele não sofra tanto, que ele não tem que fazer toda uma fase de readaptação novamente, porque não é necessário, entendeu? Então assim, galera, nós vamos finalizar por aqui, o vídeo está bem longo, espero que vocês tenham conseguido bastante informação, como é que fala? Útil, né, para vocês, no treino de vocês, sobre a maneira que a gente tem de pensar as lesões, né? Eu preciso urgentemente comprar um microfone, 2 microfones, para não ter que ficar trocando, mas enfim, eu quero agradecer muito aí a quem ficou até o final, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Então, agradecer ao Dennis. Dennis, thank you very much for the video. I was telling them that I believe we gave them some very useful information and insight on how to take and how to go about injuries and pain here and there, you know, and that works for
literally all body parts, I mean. Yeah, if you like break it down really, like in general, things that you can do with a movement if it's painful. Obviously, one, reduce the load, that's obvious. Two, you can try to slow it down. So let's say you're doing explosive stuff, but you just can't. You know, it's too, actually the speed of the movement is one of the things that's going to get affected a lot when you have pain. So slow it down. Try to do like a really slow, let's say again deadlifts, you can do like a 5-second eccentric, 5-second concentric, both ways. Still good stimulus, obviously not your usual one, but good. You can try to, like we said, do similar movements. Break it down into a couple, yeah? So let's say the deadlift again, it's a hinge. We did back extensions. It's a hinge, essentially. Because if you like do it standing, that's like exactly what you're doing, right? And that can be done with, like Brian said, for any body part. Anything that hurts, try to break it down and try to slow it down, try to reduce the load, and work up from there. Então, essencialmente isso que ele falou, né? Toda vez que tiver alguma lesão, divide o movimento, né? Faça alguma coisa similar que não cause dor, que seja mais leve. Alguns approaches que você pode ter são esses: reduzir o peso, reduz a velocidade. Querendo ou não, com lesão você vai ter menos capacidade de imprimir velocidade no movimento, já naturalmente. É uma defesa natural do teu sistema nervoso central. Então, faça isso conscientemente. Você pode fazer um deadlift com 5 segundos na excêntrica e, por que não, 5 segundos na concêntrica também. Eu já fiz isso várias vezes, né? Eu já fiz isso com agachamento, quando o meu joelho estava lesionado e tal, enfim. Entendeu? Então, a racionalidade por trás do processo é esse, tá bom? É essa, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu pedi aí para vocês, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E em breve vai ter mais aí para vocês. Valeu? Ficamos por aqui. Tamo junto. Valeu, Dennis. Thank you very much. Till the next one. Valeu.